Olá, eu sou Roberto Molina, diretor de projetos da Oca Solar Energia e hoje vamos responder algumas perguntas aos nossos internautas em relação ao agronegócio. A primeira pergunta é: qual a diferença na utilização da energia solar fotovoltaica nas propriedades rurais se se localizam próximas ou distantes da rede elétrica? Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar a propriedade, né? Se ele tem energia elétrica, a gente pode já compensar via conta de energia, fazer o estudo solarimétrico e já ofertar a usina fotovoltaica. A particularidade que o agronegócio fornece é um alto consumo e também a grande possibilidade de ser instalado em solo. A outra possibilidade são sistemas isolados, mas são já para uma pequena capacidade de geração, certo? Ou atendendo pequenas cargas ou cargas específicas. A segunda pergunta é: tanto as propriedades rurais mais extensas e com alta produção, que fazem uso de grande quantidade de energia elétrica, quanto os pequenos sítios, granjas e hortas urbanas, podem se beneficiar de um sistema fotovoltaico? Lógico que sim. Em primeiro lugar, hoje todo mundo que tem a disponibilidade de uma rede elétrica já pode usufruir de um sistema fotovoltaico. A particularidade que você vai ter aqui numa granja, numa fazenda, num sítio, é justamente a demanda de energia. Geralmente as fazendas de grande porte, elas têm pivô central, onde tem um grande consumo de energia ou bombeamento, né, com bombas de alta capacidade de vazão, que isso gera um consumo muito alto de energia nas fazendas. Tá? Ou um exemplo de granjas que têm equipamentos contínuos, que não podem ser parados, porque senão você pode perder a produção. Nesse caso, se a gente tem um aviário, os pintinhos eles podem morrer por diferença de temperatura e esse tipo de coisa. Geralmente, se você tem um backup, tá, de outra fonte de energia em relação à tecnologia. Tá? Então a gente está falando já de um sistema híbrido, mas sim a gente consegue atender todo esse tipo de perfil de clientes de agronegócio. A terceira pergunta é: por de aparelhos, máquinas e sistemas agrícolas, é possível usar energia fotovoltaica, iluminação, irrigação, maquinário? Boa pergunta é essa. Se a gente utilizar um equipamento fotovoltaico conectado à rede, não vai ter interferência nenhuma, tá, em relação ao equipamento. Porém, se você utilizar um equipamento já para um sistema off-grid, para um sistema para o agronegócio, a gente tem que entender bem a sensibilidade do equipamento, porque temos dois tipos de inversores. Inversor com senoide modificada, que é utilizado geralmente em motores, tá? E senoidal pura, que geralmente é para telecomunicação, rádio, TV e internet. Quais são os benefícios? A economia na conta de energia elétrica compensa mesmo no off-grid, que é o sistema de maior custo graças ao investimento em baterias. Bom, essa é uma pergunta bem complexa, mas logicamente tem o seu benefício. Se nós fizermos a comparação de um sistema off-grid, tá, em um gerador, você tem uma particularidade aí que você tem uma manutenção muito mais baixa e uma longevidade no equipamento. A manutenção no inversor, tá, é muito menor que no gerador a diesel, que ele é mecânico, tá certo? Ou seja, você vai ter que fazer uma manutenção preventiva e corretiva do equipamento de uma forma constante todos os anos. Já no equipamento fotovoltaico, você vai ter só a limpeza e a manutenção do banco de baterias. Tá? Nesse caso, você pode intercalar as tecnologias. Você pode colocar um inversor híbrido, tanto trabalhando em conjunto com um gerador a diesel e um banco de baterias. Mas o custo-benefício, logicamente, que num sistema off-grid é muito melhor que num gerador a diesel a longo prazo. A quinta pergunta é: que tipo de bateria é utilizada em grande porte? Hoje todo mundo fala em relação ao armazenamento de energia em alta capacidade, né? Vemos a Tesla, vemos a BYD lançando baterias, mas nós trabalhamos nessa capacidade com baterias de 2 volts, não é nem de 12, nem de 24, nem de 48, senão de 2 volts de capacidade industrial. Tá? A bateria geralmente é tecnologia de lítio de alta performance, então não falamos já de baterias estacionárias, que é de uso convencional aí no armazenamento, principalmente em fazendas, sítios e regiões remotas. A sexta pergunta é: existem benefícios além da economia com custos de energia elétrica, valorização da propriedade, incentivos fiscais, valorização do produto, valorização da marca? Logicamente que sim, o que a gente chama de ecomarket. Tanto no sistema conectado à rede quanto não, se ele fizer dentro da cadeia produtiva, seja numa granja, seja numa horta, certo? De produção orgânica,
logicamente ele tem um impacto, tá? Então você pode ter esse valor agregado ou valor percebido no teu produto final, tá certo? Uma granja ecologicamente correta, um produto ecologicamente sustentável, tá? Então todos esses fatores eles já têm impacto direto, além da economia de energia. Tá? Dependendo da região, você pode conseguir até mesmo uma certificação do produto ou até mesmo uma isenção de imposto no que a gente chama de IPTU verde. Tá? Por você ter um sistema gerador, aí em relação à energia, você pode ver na sua prefeitura local em relação ao IPTU verde no imposto. Caso vocês tenham qualquer dúvida, mandem suas dúvidas aqui para nós. A gente tem uma equipe extremamente preparada para sempre estar tirando esses probleminhas aí do meio do caminho, essas pedras que a gente sempre fica com alguma dúvida ou outra, porque logicamente cada caso é um caso, mas estamos aqui para ajudar. Então, curtam a nossa página, escutem nosso podcast, tá? Vejam nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Obrigado.